A ideia de otimizar, de se trabalhar em grupo, ela já tem lá os seus 60 anos, 70 anos desde... Dos primeiros, nós tivemos organizações internacionais ligadas ao GATT, que eram de tarifas, depois tivemos organizações maiores entre os estados, aí a Comunidade Econômica do Carvão e Aço, 58, enfim, vão aumentando. E aí nós sabemos como é a função que o Estado tem em se organizar, Mercosul, União Europeia, todos entre os países. Agora, e as cooperações entre os entes que não precisam do governo federal? Por exemplo, os municípios de Santos, que é uma área portuária onde tem o maior porto da América Latina. Como ele faz os seus convênios, os seus contratos diretamente com um porto de Roterdã, por exemplo, na Holanda, ou a cidade de Santos, que quer fazer um convênio entre universidades, enfim, ou até o próprio município, uma cidade nos Estados Unidos, que quer implementar algo aqui. Quem regula como é feito isso que nós vamos conversar hoje com o Diego Ribeiro, que está à frente desse tema aqui, que vai conversar com a gente. Obrigado pela presença. É um prazer, Sérgio, estar aqui. Obrigado pelo convite. É como você falou, é um tema novo, podemos dizer assim, né? Que é a atuação de municípios e estados no âmbito global, né? Internacional, se a necessidade da intervenção de uma competência federal, que é a União, né? Então, é um tema bem interessante, criado lá, a origem moderna dele é em Quebec, uma província lá de Quebec, no Canadá, e daí foi desenvolvendo, né? Teve uma resistência no início, né? Não, só compete à União fazer a diplomacia. Mas o que a gente está abordando aqui é paradiplomacia, né? É um paralelo à diplomacia, sim. Né? Que pode atuar tanto na área cultural, na área de cooperação técnica, na saúde, sustentabilidade. Isso é uma ideia que já... Na verdade, como o mundo era difícil, a globalização do mundo, então devia existir questões esporádicas, e como não devia ter regulamentação, fazia-se um governo, ainda que seja com um município de outra cidade, é um convênio que, embora seja público, acabava sendo meio que privado, porque você não tinha nenhuma regulamentação, você tinha apenas... Aí você fazia convênios e tudo mais. Você tinha, por exemplo, você tem as universidades, a USP, que tem a função estadual, mas ela fazia com uma outra universidade, enfim. Depois isso foi aumentando, universidades, né, públicas com privadas e tudo mais. Agora, você estava conversando fora, a Constituição de 88, ela deu uma regulamentação para a questão? Teve uma redemocratização, né? E teve as competências também pertencentes aos municípios, Estado, Distrito Federal, União. Então, ela criou uma autonomia para fazer esse, digamos assim, essa cooperação, esse intercâmbio internacional, né? Sem uma necessidade também de uma burocracia, se depender muito da União. A União tem outros afazeres, ela não quer usurpar da competência da União. Ela quer falar, olha, eu, local, preciso de um saneamento básico, por exemplo. Lá no Paraguai tem uma cidade que tem... um tema inovador sobre saneamento. Então, traz essas formas de atuar, de comunicação, de troca de experiências, a gente fala assim, né? Quando os assuntos são entre países, em áreas econômicas, implementação de sistemas, tudo mais, quando versa para o Brasil inteiro, naturalmente, a diplomacia, o direito público regula. Mas o direito privado, internacional privado, também aqui pode ser feito através da paradiplomacia. Por exemplo, se você tiver um escritório e a cidade de Santos precisa de algo, por exemplo, que é um sistema inovador em Roterdã, vamos falar de porto, de dragagem, por exemplo, se a cidade... Aí, vamos imaginar que o porto não tivesse a natureza privada, tivesse uma... tem a natureza pública, na verdade, mas imaginemos ali que ele fosse só privado e precisasse ali, ele poderia... utilizar... Se o porto fosse de Santos mesmo, e a cidade precisasse de uma implementação... Exatamente. E acontece em áreas, né, em determinadas áreas, na parte, principalmente nessa parte sanitária, com uma coisa, você pode... A sustentabilidade também, como você disse, a área portuária, o Santos, o maior porto da América Latina, recentemente, agora em 2024, integrou a cidade irmã de Santos, Gênova, na Itália, né? Então, hoje, atualmente, Santos tem 27 cidades irmãs, desde Japão, México, Paraguai, Cuba,
Portugal, a própria Itália, como eu citei. Então, são várias matérias em várias áreas, né? Não está limitado, né? Com a tecnologia facilitou muito, como você disse anteriormente, facilitou muito essa relação, essa cooperação internacional. E Santos está uma cidade bem adiantada, digamos, na paradiplomacia, sim. Né? Não, é importante o tema, porque as pessoas desconhecem. Imagina que por exemplo, eu preciso de algo e aí eu tenho que entrar via consulado para marcar uma entrevista com um fulano na outra cidade e, na verdade, eu posso mandar olha, o seu representante de tal cidade, vamos... Exatamente. Olha, então, exatamente. Da prefeitura de Munique, eu estou precisando. Pô, eu não preciso ver via consulado Brasil-Alemanha, eu posso mandar um e-mail e falar, olha, eu tenho um projeto aqui que vai atender vocês lá. Ou vocês têm um projeto aí que pode atender a gente aqui. E quando tem cidades irmãs, facilita essa comunicação, né? Sim. Então... É um tema muito interessante, é inovador, né? Partiu aqui do século XX, já tem aí há décadas, houve uma resistência no início, mas não tem como resistir. Não, e depois da globalização, começa com os estados, mas o reflexo é dentro, o privado ir atrás também, né? Então, e você não... Num país tão burocrático como o nosso, se você colocar mais muros, mais difícil é. Então, você não tem um corpo de diplomatas para tanto, para você ficar pleiteando, que estão distribuídos pelo mundo e que você vai ter dificuldades. Às vezes é uma cidade X que é longe da capital onde está o diplomata. Exato. Hoje em dia não existe uma legislação específica sobre o tema ainda, né? Mas, tendo em vista que não quer falar sobre União, competências da União, é perfeitamente válido essa troca de experiência, essa troca cultural entre as escolas públicas. É um direito público com uma característica de direito privada, né? Embora regulação, nós estamos falando aí, municípios... É que, na verdade, há competências que a Constituição traz privativas da União, tá? E aí você não tem determinados assuntos, você não tem como... fugir, extrapolar, e você tem questões de cooperação. Esse é um caso de cooperação nas atribuições que foram dadas aos municípios. Exatamente. A gente fala de cooperação, a gente fala de troca de experiências, né? Então, fica uma coisa mais leve, menos burocrática, mais rápida também. Sim. Né? Isso realmente, eu já, ao longo dos anos, a gente vê que tem houve intercâmbios importantes aqui e até técnicas, né, são trazidas de outros países e aplicadas aqui, justamente por questões dessas e você tem que via consulado. Exato. É que a matéria é pouco explorada, né? A paradiplomacia. Se fala assim, paradiplomacia, fala caramba, o que significa, né? Então... A palavra é complexa, porque você está falando de diplomacia, mas, por outro lado, o agente é um facilitador e um agente pode ser um privado e é um facilitador. Ainda que seja, ainda você possa receber uma carta do município, olha, ele vai me representar aqui. Quer dizer, você tem dentro um universo bem mais flexível para poder... Como você disse, a globalização e a tecnologia facilitou muito isso, né? Sim. A troca, por exemplo, cultural, de intercâmbios, universidade que necessitou de Coimbra, tem também a área portuária agora, Gênova foi a última cidade, uma área portuária também na Itália, essa troca de experiência, inclusive laboral, né? Trata do empregado, sobre políticas públicas de fiscalização, de segurança. Isso tudo vem com o intuito de cooperar, né? É importante, porque você imaginar, o mundo ele funciona através das suas decisões, dos seus encaminhamentos, e às vezes ela atinge a esfera toda, mas se você esmiuçar para alguma coisa que está precisando, um convênio, ou que você quiser abranger, crescer dentro do teu espaço, sim, isso é uma bela saída, né? Uma saída bem válida, né? Rápida, eficaz, né? Então, não só entes públicos, também empresas, né? Sindicatos. Então, é uma área que pode ser muito mais explorada, viu, Sérgio? Então, é bacana. Tem vários agentes, questões ligadas ao meio ambiente,
que você consegue falar pelo mundo sem ter que... E às vezes até a diplomacia te encaminha para alguém, para você falar, olha, eu conheço esse fulano aqui, ele é o representante de tal lugar, você fala direto com ele e justamente isso, sem ter, o cara só apresenta, o diplomata ou o cônsul só apresenta e você faz a negociação porque você tem essa atribuição que é dada, então é a atribuição que a própria Constituição permite, então a gente não tem essa barreira mais e isso daí realmente é pouco explorado e até por um desconhecimento, eu acho. Também acredito que seja por isso, né? Porque com a globalização e com a tecnologia fica inevitável. E cabe a nós, né, cada vez mais falar sobre o assunto, explorar mais, com novas ideias. É que entre a teoria e a prática é diferente, né? Às vezes isso é uma coisa que tem que ser quebrada, porque se alguém me mandar dizendo que está representante da prefeitura de Munique e quer fazer algo que quer colocar aqui, eu vou falar, bom, tudo bem, cadê o representante legal da coisa? Então, aí vai precisar de carta, de indicação, carta disso, carta daquilo. Então, entre a prática e a teoria, mas se você for disseminando isso daí e capacitando o agente que vai, o agente privado que vai fazer isso, ou o agente público, mas que não seja ligado à União, mas sim os estados e municípios, você consegue ter. Sim, inclusive Santos, em 2012, quando eu comecei a explorar, fui o pioneiro para tratar do assunto aqui, a Paradiplomacia, a experiência do município de Santos, tem a Coordenadoria de Assuntos Internacionais, né, a COASIM. Então Santos já tem, imagina, 2012, quando eu abordei o tema, já tinha. Mas é porque é uma cidade, anos, né? É uma cidade que sempre teve um intercâmbio muito grande para do Porto. Então precisava ter, por isso que o tema não é novo, o tema já está há muito tempo, é pouco explorado, mas é um tema que já está aí e eu acho que percorreu as constituições, naturalmente a Constituição de 88 é mais ampla e a globalização acontece logo depois dela, quer dizer, você tem essa autonomia maior, mas é importante falar sobre isso, hoje com a internet o poder de negociação e a otimização e a aproximação entre os agentes aí pelo mundo é muito mais rápido, muito maior. Então eu acho que... Mas não adianta, eu quero chegar e falar lá em Pequim que eu sou, sei lá, um vendedor de alguma coisa, ou tem uma tecnologia para você colocar dentro daqui no Brasil, chinesa, não. Você tem que ter uma capacitação, você tem que saber o que está falando, você precisa, se você fala em nome do poder público, você precisa de carta da sua indicação. Se você é do governo municipal, estadual, você tem que ter, depende lá dentro das secretarias. Quer dizer, funciona todo como se fosse um diplomata. Diplomático, porém pelos entes subnacionais. Subnacionais, exatamente. Mas a sistemática não é assim. Não, olha, eu vou lá vender a árvore X que tem na... Não é assim. Você tem que ter uma capacitação importante, porque senão o pessoal acaba achando que, olha, eu posso ir... Não é uma necessidade de estudo, de conhecimento. São anos de saber qual mercado explorar. Se você está ligado a uma secretaria que Santos tem de assuntos internacionais, você se credenciar ela, olha, eu posso agir em tal nome. Quer dizer, todo um trâmite, um processo que tem que ser respeitado, né? Mas que está mais próximo da gente, né? E digo isso porque, como eu disse, Santos tem 27 cidades irmãs. E já houve a doação pelo Japão de bonde, já tem um intercâmbio com outras cidades, troca de experiências. O Estado de São Paulo agora com a China, compra de trem. Isso daí foi uma relação entre os poderes públicos, supranacional e chinês. O Estado compra trem, o Estado tem toda uma... Hoje em dia é muito mais fácil você encontrar essas questões que engraçado, é uma relação pública, porque nós é ente público, mas a regulação do direito internacional privado, de compra e venda e tudo mais, e você faz. E o Estado, por exemplo, se tiver alguém que já trabalhou na China, ele pode ser um representante para levar, olha, representante do Estado para isso, quer dizer,
É um campo aí... E também tem uma visão, quando a gente fala de municípios e estados, a necessidade de cada município e estado, né? Cada uma tem a sua necessidade, então isso fica... Não é uma coisa genérica, olha, preciso de de saneamento básico, por exemplo. Aí vai focar nisso. Qual a cidade que tem uma experiência nova que teve? Então, cada cidade tem sua realidade, né? E a gente consegue explorar isso com mais afinco, de forma mais precisa, né? Importante, o pessoal que está nos assistindo e tem vontade, às vezes é estudante de relações internacionais, às vezes ele é advogado que quer, ou qualquer representante trabalha com tecnologia, e às vezes tem um mercado que você enxerga que é promissor e você criou alguma coisa, procure, às vezes, auxílio aqui na OAB, a internet também tem que direcionar, porque você pode fazer isso. Você não precisa entrar, mandar mensagem para o consulado, esperar você agendar a entrevista para depois ele entrar em contato. Não, você pode ser via a você mesmo, por exemplo, vender para uma cidade no mundo, ou um estado de algum lugar, enfim, você aqui no Brasil, porque você tem essa possibilidade, desde que você esteja capacitado para isso. Diego, obrigado pela explanação, ótima explanação, bem didática, aquele entendimento, que não ficou restrito ao campus apenas, olha, Lucy, você pode, você tem como fazer, né? Eu que agradeço o convite mais uma vez, Sérgio, e obrigado pela oportunidade também de explorar esse tema pouco explorado. Exatamente, e não deixe de, o pessoal que está assistindo, entrar, se tiver algum interesse, procurar a OAB, e o Diego aí vai ter prazer também que ele é um pioneiro na área, ele vai ter o prazer de assisti-lo, ajudá-lo, auxiliá-lo. Tá bom? Obrigado, né? Obrigado.